Ele era talvez o homem mais fotografado do planeta. Mas naquela noite, a única câmera que realmente importava era a de um celular gasto, e a imagem que ela capturaria não valeria um prêmio, mas sim o peso de uma vida inteira. A noite paulistana caía, úmida e pesada, e Cristiano Ronaldo caminhava, sozinho. Tinha acabado de sair de um evento beneficente numa comunidade da Zona Sul, um daqueles compromissos que ele fazia questão de manter, longe dos holofotes, sem a armadura de assessores e seguranças. Ele gostava daquela sensação rara de ser apenas um homem, sentindo o asfalto sob os pés, o barulho da cidade envolvendo-o como uma canção familiar. A camiseta amarela que ele usava, um presente das crianças do projeto, era um farol de simplicidade em meio à sua vida extraordinária. Ele tinha deixado o carro a alguns quarteirões de distância de propósito, querendo esticar as pernas, respirar o ar de uma vida que ele raramente podia tocar. Por alguns minutos, ele não era o CR7, era só o Cristiano. E isso era tudo o que ele queria. Mal sabia ele que em menos de 60 segundos, até mesmo esse nome lhe seria roubado. O som veio primeiro, uma freada brusca, o cantar de pneus no asfalto molhado que fez seu corpo enrijecer por instinto. Uma viatura da polícia, com os giroscópios acesos, mas sem sirene, parou atravessada na rua, bloqueando seu caminho. As portas se abriram com uma violência contida, e dois policiais desceram, não com a calma de uma abordagem de rotina, mas com a urgência de uma caçada. Seus olhos varreram a rua escura e pousaram nele. A camiseta amarela. Era como se a cor o tivesse marcado, transformando-o num alvo. Um deles, mais jovem, com o rosto tenso, apontou. É aquele ali. Bate com a descrição. Camiseta amarela. Alto. A frase foi dita com uma certeza assustadora. Não havia dúvida em sua voz. Apenas acusação. Cristiano parou, confuso, levantando as mãos instintivamente num gesto universal de paz. Ele tentou sorrir, pensando ser um engano, talvez até uma brincadeira de mau gosto. Calma, amigos. Algum problema? Ele disse, sua voz com um sotaque português inconfundível, uma melodia estranha naquela sinfonia de tensão. Eles não responderam, apenas avançaram. O mais velho, um homem corpulento com um bigode grisalho e um olhar cansado, agarrou seu braço com uma força desnecessária. Encosta na parede. Agora. Mão na cabeça. O comando foi seco, brutal. O metal frio de uma algema tocou seu pulso. O choque percorreu seu corpo. Não era um engano. Estava acontecendo. Senhores, por favor, eu sou Cristiano Ronaldo. Ele tentou argumentar, a incredulidade misturada com uma pontada de medo. Foi a pior coisa que ele poderia ter dito. O policial mais jovem soltou uma risada debochada, cheia de desprezo. Ah, claro que é! E eu sou o Pelé, porra! Cansado desses malandros querendo dar carteirada. Cala a boca e vira pra parede. A humilhação começou ali, com aquela risada. Ele foi empurrado contra o muro de tijolos, o rosto pressionado contra a superfície fria e áspera. Mãos firmes e invasivas percorreram seu corpo, procurando por algo que ele não tinha. Do outro lado da rua, as luzes dos celulares começaram a piscar. Pessoas paravam, curiosas, filmando a cena. Vozes cochichavam. Parece ele mesmo, dizia uma. Que nada. Deve ser só um sósia querendo aparecer, respondia outra. Naquele momento, sob as luzes artificiais da rua e os flashes dos telefones, ele não era mais um ídolo, era um espetáculo. Um suspeito sem nome, definido apenas pela cor da sua camiseta. Enquanto o arrastavam para o fundo da viatura, o cheiro de metal e suor preenchendo o ar, ele entendeu. Aquela noite não terminaria com um pedido de desculpas. Estava apenas começando, e o inferno que o esperava era muito mais profundo do que ele poderia imaginar. O carro da polícia era um cubículo abafado, cheirando a desinfetante barato e a um medo antigo, impregnado no estofado rasgado. Cristiano sentou-se no banco de trás, as mãos algemadas nas costas, o metal frio mordendo sua pele a cada solavanco do veículo. Ele tentava controlar a respiração, uma técnica que usou por toda a vida para se acalmar
antes de uma cobrança de pênalti decisiva, mas o ar parecia se recusar a entrar em seus pulmões. A cidade passava borrada pela janela, luzes de neon e faróis de carros se misturando em um borrão de ansiedade. Ele olhava para a nuca dos dois policiais no banco da frente. Eles conversavam baixo, rindo. Não se tratava mais de uma suspeita, de uma descrição. Tratava-se de poder, de prazer em subjugar alguém que, por um momento, eles acreditaram ser superior. Ele repetiu, com a voz mais calma que conseguiu encontrar: Senhores, eu juro, houve um engano. Meu nome é Cristiano Ronaldo. Eu só preciso de um telefonema. O policial que dirigia olhou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os de Cristiano. Havia um brilho de escárnio ali. Fica quieto aí, Ronaldo. Você vai ter muito tempo para fazer ligação de onde a gente está te levando. A porta da delegacia era uma boca escura e ameaçadora. O prédio antigo, com paredes descascadas e um ar de abandono, parecia um cenário de filme de terror. Ao ser empurrado para dentro, o contraste com o mundo de onde ele vinha não poderia ser maior. Não havia tapetes vermelhos, apenas um piso encardido. Não havia flashes de câmeras de paparazzi, apenas a luz fria e impiedosa de lâmpadas fluorescentes que zumbiam no teto. O lugar estava mergulhado em um caos controlado. Telefones tocavam, pessoas gritavam, e um sentimento de desespero pairava no ar. Foi então que ele o viu. Sentado atrás de uma mesa de metal, um homem que parecia ter sido esculpido em granito e raiva. Era mais velho, com o cabelo raspado e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. A placa em sua mesa dizia Sargento Henriques. Seus olhos, pequenos e fundos, fixaram-se em Cristiano no instante em que ele entrou e um sorriso torto, desprovido de qualquer calor, se formou em seus lábios. Henrique se levantou lentamente, como um predador que saboreia o momento antes do ataque. Ele contornou a mesa, suas botas pesadas fazendo um barulho intimidador no chão de cimento. Olha só o que temos aqui. O espertalhão da camiseta amarela. Acharam alguma coisa com ele? Perguntou, a voz grave e arrastada, sem se dirigir a Cristiano, tratando-o como um objeto. Nada, sargento. Tá limpo, mas fica aí de gracinha dizendo que é o tal do jogador, respondeu um dos policiais. Henriques parou na frente de Cristiano. O cheiro de café forte e cigarro emanava dele. Ele circulou Cristiano, analisando-o de cima a baixo com um desprezo palpável. Ah, então você é famoso? Um jogadorzinho de futebol, é? Acha que isso te dá o direito de alguma coisa aqui dentro? Aqui você não é ninguém. Cristiano manteve o silêncio. Ele aprendeu nos campos que a melhor resposta a um provocador é o silêncio. Mas este não era um campo de futebol, e as regras eram outras. Henrique se aproximou, seu rosto a centímetros do de Cristiano. A raiva em seus olhos era irracional, pura. Tá me olhando por quê? Perdeu alguma coisa na minha cara, seu arrogante? E então, o impensável aconteceu. Num gesto de pura degradação, Henrique cuspiu. O cuspe atingiu o rosto de Cristiano, escorrendo lentamente por sua bochecha. O som, seco e nojento, ecoou na delegacia silenciosa. Por um instante, o tempo parou. Todos os olhares se voltaram para a cena, chocados, mas ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. Cristiano fechou os olhos. Ele não reagiu, não xingou. Apenas respirou fundo, sentindo a saliva quente e humilhante em sua pele. Naquele silêncio, ele não sentiu raiva. Sentiu algo muito pior. A completa anulação de sua humanidade. Ele era um corpo, um alvo, um nada. Mas o que ninguém ali percebeu, nem mesmo Henriques, era que no canto da sala, um jovem estagiário de direito, pálido e trêmulo, segurava o celular por baixo da mesa. E a câmera estava gravando tudo. O vídeo não tinha mais que 10 segundos, mas continha uma eternidade de veneno. A imagem tremida, o som abafado, o close no rosto de Henrique se contorcendo em desprezo, e o ato, o cuspe, o silêncio que se seguiu.
O estagiário, um garoto chamado Léo, sentiu o estômago revirar. Suas mãos suavam. Ele sabia o que tinha acabado de registrar. Não era apenas um abuso de autoridade. Era um crime contra a dignidade humana, televisionado para uma audiência de uma pessoa. Com o coração batendo na garganta, ele enviou o arquivo para um grupo de amigos da faculdade com uma única frase: "Olhem o que está acontecendo na delegacia agora." Foi como acender um fósforo num rastro de gasolina. O que ele não sabia era que um de seus amigos era sobrinho de um jornalista investigativo famoso. Aquele pequeno ato de coragem, ou talvez de pânico, tinha acabado de detonar uma bomba relógio. Enquanto o vídeo começava sua jornada viral silenciosa pelos subterrâneos da internet, dentro da delegacia, a realidade começava a se distorcer. Um outro policial, um inspetor chamado Andrade, mais velho e experiente, observava a cena de longe. Ele não tinha a raiva cega de Henriques. Tinha algo mais perigoso: a dúvida. Havia algo na postura daquele homem de camiseta amarela. Mesmo humilhado, algemado, com o rosto sujo, ele não se curvava. Havia uma dignidade em seu silêncio que era desconcertante. Andrade franziu a testa. Aquele rosto era familiar demais. Discretamente, ele pegou seu celular, abriu o Google e digitou as duas palavras que o estagiário já sabia serem verdadeiras: Cristiano Ronaldo. As imagens que surgiram na tela confirmaram sua suspeita. Eram os mesmos olhos, a mesma mandíbula, o mesmo sinal discreto acima do lábio. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhou para o celular, depois para o homem encostado na parede, e de volta para o celular. Não era um sósia, era ele, o próprio. Andrade se aproximou de Henriques, que ainda se vangloriava de sua demonstração de poder. "Sargento!" começou Andrade, a voz baixa, urgente. "Acho que cometemos um erro grave." Henriques virou-se irritado. "Que erro, Andrade? Prender mais um folgado? Desde quando isso é erro?" Eu acho que ele é mesmo quem diz ser", sussurrou Andrade, mostrando a tela do celular. Henriques olhou para a foto, depois para Cristiano e soltou uma gargalhada. "Você tá de brincadeira? Acha que eu vou cair nesse golpe? É só mais um vagabundo querendo se safar. Manda ele pra cela com os outros. Ele vai aprender o que é ser famoso lá dentro." Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Outros policiais se aproximaram, olhando por cima do ombro de Andrade, cochichando entre si. O clima na delegacia começou a mudar. O desprezo deu lugar a uma ansiedade palpável. O estagiário, Léo, vendo a confusão, tomou uma decisão. Ele saiu da sala principal, foi para o corredor e ligou para o único número que pensou que poderia fazer a diferença: o de uma advogada de direitos humanos cujo cartão ele guardava na carteira desde uma palestra na faculdade. "Doutora, a senhora não vai acreditar no que eu tenho." Ele começou a falar, a voz trêmula. Naquele exato momento, o celular do delegado-chefe, que estava em sua sala no andar de cima, começou a tocar. Do outro lado da linha, não era um colega ou um familiar. Era um assessor do ministro da Justiça. A voz era fria e direta. "Delegado, estou vendo um vídeo que parece ter sido gravado dentro da sua delegacia. Pode me explicar por que diabos um sargento seu acabou de cuspir no rosto de Cristiano Ronaldo?" O mundo de Henriques, construído sobre intimidação e abuso, estava prestes a desmoronar. Mas o que ninguém, nem mesmo Cristiano, poderia prever era que aquele cuspe não era o fim da humilhação. Era apenas o começo de uma guerra muito maior e mais suja, uma guerra onde a verdade seria a primeira vítima. O silêncio na sala do delegado-chefe era tão denso que podia ser cortado com uma faca. O delegado Mendes, um homem acostumado com a pressão, sentiu uma gota de suor frio escorrer por sua têmpora. Na tela do seu computador, o vídeo de 10 segundos se repetia em loop, um pesadelo digital que transformava sua delegacia no epicentro de uma crise internacional. A voz do assessor do ministro ainda ecoava em sua mente. Não era um pedido de informações, era uma sentença. "Resolva isso. Agora." Mendes desceu as escadas como um furacão, seus olhos faiscando de uma fúria gelada. Ao entrar na sala principal, a cena que encontrou foi de um caos contido. Policiais cochichavam,
O inspetor Andrade tentava, em vão, argumentar com um Henriques que agora parecia mais um animal encurralado do que um predador. E no centro de tudo, Cristiano, ainda em silêncio, ainda com o rosto sujo, mas agora com um olhar que não era mais de decepção, mas de uma observação fria e cortante. Ele estava analisando cada rosto, cada reação, como se estivesse memorizando as peças de um tabuleiro antes de fazer seu movimento final. A chegada de Mendes calou a todos. Henriques, na minha sala, agora! Ele rosnou, a voz não deixando espaço para desobediência. Depois, virou-se para Andrade. Leve o senhor Ronaldo para a sala de depoimentos. Dê a ele uma toalha, água e tire essas algemas dele, pelo amor de Deus. A transição foi surreal. Em 1 minuto, Cristiano era um criminoso sem nome. No seguinte, era o senhor Ronaldo, tratado com uma deferência tardia e constrangida. Na pequena sala de depoimentos, ele finalmente limpou o rosto. A água fria na pele foi um alívio, mas não conseguiu apagar a sensação de violação. Ele não disse uma palavra, apenas observava. Do lado de fora, a realidade havia se rompido. O vídeo, impulsionado por retweets de celebridades e compartilhamentos em massa, já não era um viral, era uma avalanche. As primeiras equipes de reportagem começaram a chegar, montando suas câmeras na calçada em frente à delegacia como abutres sentindo o cheiro de carniça. Telefones não paravam de tocar. Neymar postou um story com a tela preta e a frase: Força, irmão, inacreditável. Messi compartilhou a notícia com um emoji de rosto enraivecido. A notícia cruzou o Atlântico. Na Europa, os jornais esportivos interromperam sua programação. A embaixada de Portugal ligou para o Itamaraty. O presidente do Real Madrid ligou para o presidente da CBF. A teia de poder que envolvia o nome Cristiano Ronaldo estava se contraindo, e a pequena delegacia na zona sul de São Paulo era o ponto de pressão. Dentro da sala de Mendes, o confronto era brutal. Você tem noção da merda que você fez? Gritava o delegado. Henriques, agora pálido e suando, tentava se defender. Foi um engano, chefe. Ele parecia o suspeito. Agiu com arrogância. Arrogância? Interrompeu Mendes, batendo na mesa com força. Ele ficou em silêncio, e você cuspiu na cara dele. Você cuspiu na cara de um dos homens mais famosos do mundo, Henriques. E tudo foi filmado. A porta se abriu e um policial jovem colocou a cabeça para dentro. Delegado, desculpa interromper, mas tem uma advogada de direitos humanos lá fora, doutora Alana Reis, e ela diz que foi chamada pelo cliente dela, Cristiano Ronaldo. Mendes sentiu o chão sumir. Era pior do que ele pensava. Não era mais uma crise de imagem, era uma batalha legal. E eles já haviam perdido o primeiro round. A chegada da advogada, uma mulher de postura firme e olhar penetrante, mudou a dinâmica completamente. Ela entrou na delegacia, ignorando os repórteres, e foi direto para a sala onde Cristiano estava. O encontro foi silencioso. Ela apenas apertou sua mão e disse: A partir de agora, o senhor não diz mais uma palavra sem a minha presença. Entendido? Ele apenas assentiu. Pela primeira vez naquela noite, ele não estava mais sozinho, mas uma nova e sinistra camada estava se formando nesse drama. Enquanto a advogada conversava com Cristiano, o celular de Henriques, esquecido em sua mesa, vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Fez o que foi mandado. O pagamento será depositado. Apague essa mensagem e suma. Henriques, que tinha voltado para pegar suas coisas sob o olhar atento de Mendes, leu a mensagem. Seus olhos se arregalaram. Ele apagou a mensagem, o dedo tremendo. Aquilo não tinha sido um ato aleatório de brutalidade. Tinha sido uma encomenda. Alguém queria que Cristiano fosse humilhado. Alguém tinha planejado aquela noite. A descrição do suspeito, a camiseta amarela, tudo tinha sido uma armadilha. De repente, a história mudou de figura. Não se tratava mais de um policial abusivo. Havia uma conspiração, um inimigo oculto que usara o sistema para atacar Ronaldo da forma mais vil possível.
Henriques, o agressor, era também um peão. E Cristiano, a vítima, era o alvo de um jogo muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Lá fora, a multidão começava a crescer. Fãs com camisas de Portugal e do Real Madrid se misturavam a curiosos e ativistas. Cartazes improvisados apareciam. "Respeito é o mínimo", dizia um. Mexeu com todos", dizia outro. O que começou como um incidente isolado estava se transformando em um movimento. Mas dentro daquelas paredes, Cristiano e sua nova advogada estavam prestes a descobrir que o verdadeiro inimigo não usava farda e não estava naquela delegacia. O inimigo estava observando de longe, satisfeito com o caos que havia criado, e a humilhação pública era apenas o primeiro ato de seu plano. A noite se arrastava, densa e carregada de uma eletricidade que parecia emanar do próprio asfalto. A frente da delegacia havia se transformado em um palco. As luzes das câmeras de TV pintavam a fachada do prédio com uma luz fria e inquisidora, enquanto a multidão, agora uma massa compacta de centenas de pessoas, cantava o nome de Cristiano em um coro que era parte apoio, parte protesto. Era uma vigília improvisada, alimentada pela indignação que se espalhava pelas redes sociais como um incêndio. Dentro, o clima era de uma calmaria tensa, o olho do furacão. Na sala de depoimentos, que agora servia como um bunker improvisado, Cristiano, sua advogada Alana e o delegado Mendes formavam um triângulo de interesses conflitantes. Mendes queria desesperadamente controlar os danos. Ofereceu um pedido de desculpas formal, a abertura de um inquérito imediato contra Henriques, uma escolta discreta pela porta dos fundos. "Senhor Ronaldo, podemos encerrar isso agora. O sargento será punido exemplarmente. O Estado de São Paulo lamenta profundamente o ocorrido." Alana Reis, a advogada, ouvia tudo com uma expressão impassível. Seus olhos não deixavam o rosto de Cristiano. Ela não estava ali para aceitar desculpas fáceis. Estava ali para entender as regras do novo jogo que havia se apresentado. Cristiano, por sua vez, continuava em um silêncio profundo. Ele não tocara na água, nem no café que lhe ofereceram. Estava processando a humilhação, a raiva, a confusão e agora a suspeita. A ideia de que aquilo não fora um acidente, um simples abuso de poder, mas algo orquestrado, plantava uma semente de gelo em seu estômago. Quem o odiaria a ponto de arquitetar uma armadilha tão suja? Um rival nos negócios? Um inimigo do passado? A lista de possibilidades era longa e perturbadora. "Delegado", disse Alana, sua voz calma, mas com um fio de aço. "Agradecemos sua preocupação, mas meu cliente não vai a lugar nenhum pela porta dos fundos. Ele entrou pela porta da frente como um suspeito e só sairá por ela quando sua inocência for mais do que um pedido de desculpas sussurrado." Foi nesse momento que a porta se abriu. Era o inspetor Andrade. Ele parecia hesitante, mas determinado. "Delegado, com licença. Doutora, senhor Ronaldo, eu preciso dizer uma coisa." Ele segurava um pequeno caderno de anotações. "Eu estava na sala quando a ocorrência entrou. A descrição do suspeito de um assalto na área era homem alto, atlético, vestindo camiseta amarela. Foi vaga. Mas o que me chamou a atenção foi o rádio. A viatura de Henriques não era a designada para aquela área. Ele se voluntariou. Disse que estava perto do local. Achei estranho na hora, mas deixei passar." Cada palavra de Andrade adicionava uma peça ao quebra-cabeça. Henriques não estava ali por acaso. Ele estava caçando. "Tem mais?" continuou Andrade, engolindo em seco. "Depois que tudo aconteceu, eu vi o sargento no celular. Ele parecia estar apagando algo. E ele estava pálido. Não era a palidez de quem cometeu um erro. Era a palidez de quem tem medo." A revelação pairou no ar, mudando tudo. A narrativa de policial racista abusivo era simples, terrível, mas compreensível no contexto do mundo. A narrativa de policial contratado para executar uma humilhação pública era algo muito mais complexo e sinistro.
Significava que havia um cérebro por trás da brutalidade. Cristiano levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Alana. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Não se tratava mais de sua honra pessoal. Havia algo maior em jogo. Se alguém com tanto poder e visibilidade podia ser alvo de uma armação tão baixa, o que não poderiam fazer com um cidadão comum? Sair calado seria uma vitória para esse inimigo sem rosto. Seria permitir que a escuridão vencesse. Ele se levantou. Pela primeira vez em horas, ele falou, a voz rouca, mas firme. Delegado, eu quero falar, não com o senhor, não aqui dentro. Eu quero falar com aquelas pessoas lá fora, com as câmeras. Mendes ficou chocado. Senhor, não acho que seja uma boa ideia. O ambiente está volátil. É exatamente por isso que eu preciso falar, interrompeu Cristiano. Se eu não falar agora, a história que eles querem contar será a única que será ouvida. Alana colocou a mão no ombro dele. Você tem certeza? Ele olhou pela persiana da janela. Viu os rostos na multidão. Jovens, velhos, negros, brancos. Viu a esperança e a raiva em seus olhos. Eram os mesmos rostos que via nos estádios, os rostos para quem ele jogava. E sentiu, talvez pela primeira vez, que tinha uma responsabilidade que ia além dos 90 minutos de uma partida. Tenho, ele disse. Preparem uma coletiva, aqui mesmo, no meio dessa bagunça. Eu quero que o mundo veja o lugar onde minha dignidade quase foi roubada. A decisão estava tomada. O peão, que deveria ter sido sacrificado, estava prestes a cruzar o tabuleiro e se tornar a peça mais poderosa do jogo. Mas enquanto os preparativos para a coletiva de imprensa mais improvável da história começavam, em um apartamento de luxo do outro lado da cidade, alguém assistia às notícias ao vivo com um sorriso satisfeito. O celular na mão dessa pessoa exibia a mesma mensagem que Henriques havia recebido e apagado. O plano estava funcionando perfeitamente. A humilhação era só o começo. A verdadeira destruição de Cristiano Ronaldo viria agora, quando ele, por vontade própria, se colocaria sob os holofotes, vulnerável e exposto. E o inimigo estava pronto para o segundo ato. Não houve pódio, nem microfones de lapela, nem fundo com logomarcas de patrocinadores. O cenário da coletiva de imprensa foi o saguão da delegacia. Mesas foram empurradas para os cantos, criando um espaço improvisado. Policiais formaram um cordão de isolamento precário, separando a imprensa amontoada de uma pequena mesa de metal onde um único microfone foi colocado. O cheiro de café requentado e desespero ainda pairava no ar. Era um ambiente cru, real, despido de qualquer glamour. E era exatamente isso que Cristiano queria. Quando ele entrou, escoltado por Alana e pelo inspetor Andrade, um silêncio caiu sobre o local. Os flashes das câmeras explodiram em uma tempestade de luz, mas o homem que caminhava em direção ao microfone parecia estar em seu próprio universo de calma. Ele ainda usava a mesma camiseta amarela, agora manchada e amassada, uma mortalha de sua identidade recém-descoberta. Ele não se sentou. Permaneceu de pé, as mãos apoiadas na mesa, e olhou para a floresta de lentes e celulares apontados para ele. Por longos segundos, ele não disse nada, apenas deixou o silêncio pesar, forçando todos a olharem para ele, não como o ídolo, mas como o homem. Boa noite, ele começou, a voz firme, sem qualquer traço de vitimismo. Há poucas horas eu estava caminhando nesta mesma cidade, me sentindo grato. Grato por poder ajudar crianças em um projeto social, grato por um momento de paz. Em questão de minutos, essa gratidão foi substituída por confusão, depois por medo e, finalmente, por uma humilhação que eu não desejaria ao meu pior inimigo. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo cada rosto na sala. Eu fui julgado pela cor da minha camiseta. Fui condenado antes mesmo de dizer meu nome. Tentei explicar quem eu era, não por arrogância, mas na esperança de que o reconhecimento trouxesse a razão. Mas eu estava errado. O nome não importava. O rosto não importava. Naquele momento, eu era apenas um corpo a ser subjugado. As palavras eram como socos, diretas, sem floreios. Jornalistas que cobriam guerras e tragédias se viram abaixando suas câmeras, apenas ouvindo.
Eles me revistaram, me algemaram, me jogaram numa viatura. E aqui, neste mesmo prédio, um homem que deveria servir e proteger, cuspiu no meu rosto, como se eu fosse lixo. A confissão pública do ato mais vil fez um arrepio coletivo percorrer a sala. E a pergunta que eu me fiz, enquanto sentia aquela humilhação escorrer pela minha pele, não foi por que eu? Foi: se isso acontece comigo, com todas as câmeras e a atenção que eu recebo, o que acontece todos os dias, em cada esquina deste país, com quem não tem nome, com quem não tem voz? Foi o ponto de virada. A história deixou de ser sobre ele. Eu não estou aqui para pedir vingança. Ele continuou, a voz embargada pela primeira vez, mas controlada. O ódio não conserta o que foi quebrado. Eu estou aqui para dizer que o que aconteceu hoje não foi um ataque a Cristiano Ronaldo. Foi um ataque à dignidade que todo ser humano merece. O trabalhador que volta para casa tarde da noite, o jovem da periferia que é parado só pela cor da sua pele, a mãe que tem medo de que seu filho não volte para casa. Essa dor não é minha, é nossa. Ele se inclinou para o microfone e proferiu a frase que definiria tudo. E eu não vou aceitar isso em silêncio. Porque no final das contas, não importa quem você é, de onde você vem ou quanto dinheiro você tem no banco, respeito é o mínimo. A frase ecoou, simples, poderosa, inquestionável. Respeito é o mínimo. Ele se afastou do microfone, fez um aceno de cabeça e, sem aceitar perguntas, virou-se e caminhou de volta para a sala de onde veio. A coletiva durou menos de 5 minutos, mas o impacto seria eterno. Antes mesmo que ele desaparecesse pelo corredor, a hashtag Respeito é o Mínimo já estava explodindo no Twitter, tornando-se o assunto mais comentado do mundo em questão de minutos. Mas a guerra estava longe de terminar. Aquele que observava nas sombras sorriu. A performance de Cristiano foi brilhante, comovente e perfeitamente previsível. Era exatamente o que ele queria. Enquanto o mundo se unia em apoio a Ronaldo, uma contraofensiva já estava em andamento. Em redações de tabloides e blogs de fofoca, um e-mail anônimo chegou. O assunto: a verdade sobre o incidente com Ronaldo. Dentro do e-mail, uma única foto. Era uma imagem de baixa resolução, claramente tirada de um ângulo escondido, mostrando Cristiano, minutos antes da abordagem policial, gesticulando com raiva para um homem não identificado, cujo rosto estava convenientemente na sombra. A foto era uma obra-prima da manipulação. Sugeria uma briga, uma discussão, um contexto que transformava Cristiano de vítima inocente em participante de uma confusão de rua. Era uma mentira, claro. A foto era uma montagem, uma farsa criada para semear a dúvida. Mas na guerra da opinião pública, a dúvida é uma arma mais poderosa que a verdade. O inimigo não queria apenas humilhá-lo, queria destruí-lo. Queria reescrever a história, transformando o mártir em vilão. E enquanto Cristiano sentia o primeiro vislumbre de alívio, a primeira onda de apoio, a verdadeira armadilha estava sendo montada. Sua frase inspiradora seria usada contra ele, e a batalha pelo respeito estava prestes a se transformar em uma sangrenta guerra por sua reputação. A hashtag era um tsunami de solidariedade. Respeito é o mínimo estampava os perfis de atletas, atores, políticos e milhões de anônimos. A fala de Cristiano havia tocado um nervo exposto, transformando um incidente pessoal em um referendo global sobre dignidade. Por um breve momento, pareceu que a justiça, impulsionada pela opinião pública, seria rápida e avassaladora. Mas o inimigo que se escondia nas sombras não jogava pelas regras da justiça. Ele jogava xadrez e acabara de sacrificar um peão para posicionar sua rainha. A foto. Aquela imagem granulada e ambígua começou a se espalhar pelos cantos mais sombrios da internet, plantada estrategicamente em fóruns de teorias da conspiração e grupos de WhatsApp de extrema-direita. No início, foi ignorada, tratada como a fake news óbvia que era. Mas a mentira, repetida com insistência, começa a adquirir um verniz de verdade. Quem é o homem na sombra? Perguntavam os títulos dos tabloides.
Ronaldo estava envolvido em uma briga antes da polícia chegar? A narrativa começou a ser sutilmente torcida. O Sindicato dos Policiais Militares emitiu uma nota não defendendo o cúspide Henriques, mas lamentando a espetacularização do caso e sugerindo que a abordagem não ocorreu no vácuo, citando a suposta altercação prévia. Na suíte de hotel que se tornou seu quartel-general, Cristiano, Alana e uma equipe recém-montada de advogados e especialistas em crise de imagem observavam a maré virar. A euforia do apoio massivo dava lugar a uma ansiedade corrosiva. É uma montagem. Eu estava sozinho. Cristiano repetia, a frustração evidente em sua voz. Nós sabemos, disse Alana, apontando para a tela de um laptop onde um especialista em forense digital analisava a imagem. E vamos provar, mas isso leva tempo, e tempo é algo que não temos. O dano já estava sendo feito. Um de seus maiores patrocinadores, uma marca de relógios de luxo conhecida por sua imagem conservadora, soltou um comunicado dizendo que estava reavaliando sua parceria à luz dos eventos complexos e ainda não esclarecidos. Era a primeira rachadura na muralha de apoio. Aquele inimigo sem rosto não estava apenas atacando sua honra, estava atacando seus alicerces, sua credibilidade e seu império financeiro. A equipe jurídica trabalhava sem parar. Eles precisavam de duas coisas: desmascarar a foto e descobrir quem estava por trás de tudo. A primeira parte era técnica, a segunda quase impossível. O ataque era sofisticado demais para ser obra de um sargento ressentido. O dinheiro, a coordenação, a estratégia de mídia, tudo apontava para um poder muito maior. A virada veio de onde menos se esperava. O estagiário, Léo, o garoto que filmou o vídeo original, foi chamado pela equipe de Alana para dar seu depoimento. Ele estava apavorado, mas sentia que devia isso a Cristiano. Enquanto contava sua versão dos fatos, ele mencionou um detalhe que, na hora, pareceu insignificante. Eu ouvi o sargento Henriques no telefone, um pouco antes de tudo. Antes de ele ver o Cristiano. Disse Léo, a voz baixa. Ele estava falando com alguém. Ele não disse muita coisa, só ouviu. E no final ele disse: Entendido. Camisa amarela. Ele está vindo sozinho. Pode deixar. A sala ficou em silêncio absoluto. Alana olhou para Cristiano. A expressão nos olhos dele era de um entendimento gélido. A camiseta amarela não era uma coincidência. Era um uniforme. Um alvo. Ele está vindo sozinho. A frase confirmava que ele estava sendo vigiado. Aquilo não era apenas uma armação, era uma emboscada. Léo, isso é a coisa mais importante que você poderia ter nos dito, disse Alana, a mente já trabalhando a 1000 por hora. Isso muda o jogo. Henriques não é o vilão principal, ele é a arma do crime. A investigação agora tinha um novo foco: o telefone de Henriques. Com o depoimento de Léo, Alana conseguiu um mandado judicial para quebrar o sigilo telefônico do sargento. Era uma corrida contra o tempo. Eles precisavam saber com quem ele estava falando antes que o mandante da operação desaparecesse completamente. Enquanto a equipe legal cavava, Cristiano tomou uma decisão. Ele não ficaria escondido, reagindo aos ataques. Ele iria para a ofensiva. Ignorando os conselhos de seus assessores, ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele foi ao vivo em seu próprio Instagram, sem produção, sem roteiro. Apenas ele, sentado no quarto do hotel, olhando diretamente para a câmera. Eles querem que vocês duvidem, ele disse a milhões de espectadores. Eles soltaram uma foto falsa para criar uma história que não existe. Eles estão tentando me silenciar, mas eu não vou me calar. E eu não estou mais lutando por mim. Estou lutando contra um sistema que usa a mentira para proteger os poderosos. Ele fez uma pausa e olhou para algo fora da câmera. Eu quero que o sargento Henriques, onde quer que ele esteja, saiba de uma coisa. Eu sei que você não agiu sozinho. E eu sei que você está com medo. Mas a verdade tem um caminho de encontrar a luz. E nós vamos encontrá-la. Juntos. Não foi um apelo.
Foi uma promessa. E foi também uma mensagem direta para duas pessoas. O inimigo oculto, dizendo que a caça havia começado, e para Henriques, oferecendo-lhe uma chance, talvez a única, de não afundar sozinho. A guerra de narrativas atingiu seu auge. De um lado, um inimigo com recursos ilimitados, mestre da manipulação. Do outro, um homem com sua credibilidade, sua plataforma e, agora, uma pista. A quebra do sigilo telefônico de Henriques era a chave, mas o que eles encontrariam naqueles registros poderia ser mais chocante e perigoso do que qualquer um deles estava preparado para enfrentar. O nome do outro lado da linha poderia destruir não apenas o caso, mas a própria vida de Cristiano como ele a conhecia. O resultado da quebra de sigilo telefônico chegou numa noite chuvosa, entregue em um envelope pardo que parecia pesado demais para conter apenas algumas folhas de papel. A equipe se reuniu na suíte do hotel, o ar carregado de uma expectativa quase insuportável. Alana abriu o envelope com cuidado, seus olhos percorrendo as listas de chamadas e mensagens de texto de Sargento Henriques. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva batendo na janela. Foram minutos que pareceram horas. De repente, Alana parou. Seu dedo traçou uma linha em uma das páginas. Ela olhou para cima, o rosto pálido, a expressão indecifrável. "Eu encontrei", ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. A chamada que Léo ouviu foi feita de um telefone pré-pago, um burner, mas o mesmo número fez outra ligação, uma semana antes, para um telefone fixo. Ela fez uma pausa, como se hesitasse em proferir as próximas palavras. O número pertence a um escritório de gestão de carreira e imagem. Cristiano sentiu o sangue gelar. Ele conhecia muitos escritórios assim. "Qual escritório?" ele perguntou, a voz tensa. Alana olhou diretamente para ele, seus olhos transmitindo uma mistura de choque e compaixão. "Chama-se Orion Sports Management. É o escritório do seu ex-empresário, Jorge Mendes." O nome caiu na sala como uma bigorna. Jorge Mendes, o homem que o descobrira, o arquiteto de sua carreira, a figura paterna que o guiou por mais de 2 décadas. Eles haviam rompido a parceria profissional há quase 1 ano, uma separação amarga, cheia de acusações e ressentimentos financeiros. Mas Cristiano nunca, nem em seus piores pesadelos, poderia imaginar isso. A traição era tão profunda, tão pessoal, que o cuspe de Henriques pareceu, em comparação, uma ofensa trivial. A humilhação na rua, a foto manipulada, a campanha de difamação. Tudo era uma vingança. Uma vingança mesquinha e cruel de um homem que não suportou ser deixado para trás. Henriques era apenas um mercenário barato, contratado para executar o serviço sujo. O verdadeiro inimigo era alguém que ele um dia chamou de amigo, de família. A dor no rosto de Cristiano era visível. Não era raiva, mas uma tristeza profunda, o luto por uma confiança quebrada para sempre. "Por quê?" ele sussurrou para si mesmo. A resposta era óbvia e, ao mesmo tempo, incompreensível. Poder, ego, dinheiro. A revelação mudou completamente o tabuleiro. Processar Henriques era uma coisa, expor publicamente um dos homens mais poderosos do futebol mundial era outra. Seria uma guerra total, uma que poderia destruir não apenas a carreira de Mendes, mas que também respingaria em Cristiano, desenterrando todos os segredos de seus longos anos de parceria. Alana foi pragmática. "Temos 2 opções. Opção A. Vazamos isso para a imprensa. Será um escândalo global, uma carnificina. Ninguém sairá ileso, mas a verdade virá à tona. Opção B. Usamos essa informação como alavanca. Forçamos um acordo silencioso. Mendes desaparece, Henriques é condenado e você segue com sua vida." A equipe ficou em silêncio, esperando sua decisão. O mundo lá fora queria um final de filme. Queria ver o vilão desmascarado, a justiça triunfando em um tribunal lotado.
mas a vida real era mais complexa. Cristiano pensou nos anos de lealdade, nas batalhas que lutaram juntos, e pensou na dor da traição. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. A chuva havia parado. No dia seguinte, o julgamento administrativo de Sargento Henriques aconteceu. Foi rápido. As provas eram irrefutáveis. O vídeo, o testemunho de Léo, o depoimento de outros policiais. Ele foi expulso da corporação com desonra e seria indiciado criminalmente por abuso de autoridade, agressão e falso testemunho. Durante todo o processo, Henriques permaneceu de cabeça baixa. Ele não olhou para Cristiano uma única vez. Não houve pedido de desculpas, apenas um silêncio covarde. A mídia celebrou como uma vitória da justiça. A hashtag respeito é o mínimo voltou a subir, mas para Cristiano, a vitória tinha um gosto amargo, incompleto. O verdadeiro arquiteto de sua dor não estava ali. Ele não seria julgado, não seria exposto. O que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Cristiano não deu entrevistas, não celebrou. Em vez disso, ele fez as malas e foi embora de São Paulo. Semanas depois, ele anunciou a criação de algo novo. Não era um time de futebol ou uma marca de roupas. Era uma fundação. A Fundação Respeito é o Mínimo. Com um aporte inicial de dezenas de milhões de dólares do seu próprio bolso, a fundação ofereceria suporte jurídico, psicológico e financeiro para vítimas de abuso de autoridade e violência policial em todo o mundo. O final da história não foi um clímax explosivo, mas um começo silencioso. Cristiano nunca confrontou Jorge Mendes publicamente. Ele escolheu um caminho diferente. Ele não queria vingança, queria mudança. Ele entendeu que destruir um homem não destruiria o sistema que permitiu que aquele homem o atacasse, mas construir algo novo, algo que protegesse os vulneráveis, isso sim poderia fazer a diferença. A história de Cristiano Ronaldo naquela noite em São Paulo não terminou com um veredito, mas com uma escolha. A escolha de transformar a mais profunda das dores pessoais em uma arma para o bem público. Ele não derrotou seu inimigo no campo de batalha que o inimigo escolheu. Ele criou um novo campo, um onde as regras eram dignidade, empatia e, acima de tudo, respeito. E nesse campo, ele não precisava provar que era um vencedor. Ele apenas precisava provar que era humano. E ao fazer isso, ele se tornou maior do que qualquer troféu que já havia levantado. A câmera do celular do estagiário capturou uma humilhação, mas no fim, a história não foi sobre o que fizeram com ele. Foi sobre o que ele decidiu fazer com o que fizeram com ele. E essa é uma lição que ecoa muito além de qualquer estádio de futebol. E agora a pergunta não é mais o que aconteceu com ele, mas o que nós faremos a respeito.